A narrativa é sobre uma viagem de um pioneiro nordestino. A saga, na realidade, é a saga de um pioneiro nordestino que veio para o norte do Paraná. Um homem rude, mas muito trabalhador, muito honesto, com uma família imensa, que tentou fugir da seca no Nordeste. Ele tinha até terras, cabeça de gado, mas a seca foi muito forte, perdeu toda a criação. Amigos do meu pai já tinham vindo antes, um rapaz chamado Daniel Epifânio de Souza, que hoje, por coincidência, é meu cunhado, marido da minha irmã, derrubou mato, derrubou floresta aqui, neste local, no centro de Londrina. E através dele, que meu pai foi chamado para vir conhecer essas terras. Primeiro, veio sozinho para ver se conseguia trabalho, para o encanto da terra prometida, da terra das florestas virgens, da terra dos cafezais. Meu pai veio só. E nesta caminhada encontrou também um senhor, que se chamava grileiro na época, que vendia terras, um paulista alegre, contador de histórias, senhor Rodolfo Pinheiro de Lima. Ele tinha comprado um pedacinho de terra e precisava de uma família para tomar conta do sítio dele. Aí já contratou meu pai. Chegando lá, ele plantou roça de milho, feijão, arroz e o café. E voltou para a Bahia para buscar a família. Eu tinha 2 aninhos de idade naquela época, eu já era a nona filha do casal, seu Serapião e Dona Nina. Eu era a 9ª filha. Mas antes dele chegar para buscar a família, para trazer para outro mundo, para outra realidade, ele mandou uma cartinha avisando minha mãe que nós viríamos de mudança. E que minhas irmãs, as que eram noivas, as que tinham namorado, que tinham 2 irmãs mais velhas, que avisassem os seus noivos para realizar o casamento. Porque isso aqui é como se fosse outro continente. Nem estradas tinha para vir da Bahia, do Nordeste para o norte do Paraná. Então, aconteceu o primeiro fato inédito nessa viagem, o casamento da minha irmã no meio da viagem. Viemos da cidadezinha de Ibiquera, onde nós morávamos, onde meu pai tinha suas terras e seu gado, que tinha perdido tudo. Viemos a família toda de caminhão até uma cidade maior que se chama Itaberaba. Ita, pedra, cidade da pedra amarela, da pedra reluzente. Viemos para realizar o casamento da minha irmã. Só que, ao invés da noiva estar feliz, vejam aí na foto, olha a carinha da noiva, que tristeza. Por quê? Porque ela, daquele casamento, ela ia retornar para a sua vida e a família ia continuar a viagem. Que pena, que tristeza de separar de todo mundo, mas foi a vida dela, foi o amor da sua vida. Ali ela constituiu o outro ramo da família. Hoje, minha família do Nordeste está espalhada em Feira de Santana, em Itaberaba, em Salvador. O seu Rodolfo Pinheiro Lima falou para o meu pai, eu já estava crescidinha, eu já tinha entre 8 e 10 anos de idade. Compadre, eu preciso levar essa menina para Maringá, para estudar no Colégio das Freiras. Ela é muito inteligente para ficar aqui no sítio. Aí eu fui para Maringá para estudar lá. E o pagamento dos estudos era ajudar nas salas de aula,
ajudar na secretaria, prestando serviços. Aí era um pagamento para os estudos. E lá eu fui formada como normalista na época, e só depois, mais tarde, quando saí do colégio, que entrei na faculdade. Tem muita história para contar nessa viagem. Então, essa viagem veio de trem, no banquinho de madeira duro, todo mundo, ninguém reclamava, era uma beleza aquela viagem. Comprando a comida que vendiam nos vagões. Chegamos até São Paulo. Lá em São Paulo, aquela visão de cidade grande, quem veio do interior do Nordeste, aquela cidade de 1952, mais ou menos. Lá nós já tínhamos um tio morando em São Paulo. Naquela época, ele era zelador de um prédio. Para nós do interior, era o tio rico que morava em São Paulo. Meu tio Prisco e os meus primos, que acolheu no minúsculo apartamento lá de São Paulo, do prédio que ele morava, acolheu a família toda, porque chegamos em São Paulo de trem. A viagem para o Paraná demorava ainda uns 3, 4 dias, porque não saía trem todos os dias. Quando deu, então, a data da nova partida, a família continua de trem. E esse trem chegou até Apucarana, depois de não sei quantos dias de viagem. Era uma Maria Fumaça, alimentada a carvão, aquilo fazia aquele chaminé de fumaça a estrada toda, a viagem toda. Chegando, o ponto final do trem era em Apucarana. De Apucarana até o sítio onde nós íamos morar, que era um pouquinho além de Maringá, as estradas ainda eram muito elementares. Então, estava chovendo muito, 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 muito. Quando a minha família chegou em Apucarana, não conseguiu seguir viagem porque não tinha estrada, os caminhões estavam todos atolados. Porque vinham caminhoneiros contando que não se passava, que só tinha lama e barro. Aí meu pai contratou esse caminhão para nos levar até Maringá, para encontrar com o nosso novo patrão, para entregar as chaves da casa, as coordenadas e tal. A trancos e barrancos, chegamos ao destino final. Quando chegou na manhã seguinte, que meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, viram aquela terra verde, aquele campo de plantação de arroz verdinho, aquele feijão maravilhoso, aquele sol, aquela luz, essa terra roxa maravilhosa que é o norte do Paraná, fértil, bonita, alegre, aquilo, os corações se encheram de alegria. Hoje eu estou aqui como filha, prestando uma homenagem a esse meu pai, que quantas vezes eu o achei severo, rude na educação que ele dava para nós. Mas olha quanto que esse homem foi corajoso, lutou para trazer essa família para uma vida melhor. E para finalizar, eu vou só ler um versinho de cordel que foi feito em homenagem aos 100 anos do meu pai. É um cordel do estilo martelo agalopado. Meu caro amigo, eu vou te contar, em verso, vou falar de um homem nascido de um ventre, saído e da terra parido, na vida esculpido, bem nesse lugar, de lida sofrida e sem praguejar, forjou sua vida desde criança, na luta garrida, nunca foi mansa, na fé no Senhor, nunca desfeita, não teve seca, não teve maleita,
que fosse pareia a sua esperança. Meu Pai, fica aqui a minha homenagem.